Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula de sábado. Hoje o Dr. Gustavo ele vai abordar um tema denominado de incontinência anal, um tema um pouco mais frequente do que a gente possa pensar, tá? E em seguida, durante a aula, né? A Kelly, a nossa fisioterapeuta que faz a parte de assoalho pélvico, ela também vai contribuir para essa aula. E, ao fim, vai ter a apresentação de um caso clínico. Bom dia a todos. Então, prosseguindo ainda o módulo de coloproctologia, hoje a gente vai abordar um assunto que é mais comum do que a gente imagina, só que ele é muito pouco identificado, principalmente por dois motivos, né? Principalmente porque o paciente, normalmente, ele não relata para o médico, né? É uma doença que causa muito desconforto, né? Muito prejuízo social, então o paciente dificilmente ele chega a relatar para o médico. E, em segundo lugar, que às vezes a gente, como médico, a gente também não investiga adequadamente, né? Então, tem, às vezes, algum paciente com um quadro de uma tristeza, uma depressão, e às vezes a gente acaba esquecendo desse detalhe, principalmente nos idosos, e aí a gente acaba negligenciando o diagnóstico dessa doença. Então, a incontinência anal ou incontinência fecal, ela é a perda da capacidade de controlar voluntariamente a liberação do conteúdo fecal ou de gases. É um sintoma de grande impacto social e causa uma incapacidade importante para a pessoa que é portadora, né? Então, esses dois tópicos mostram a importância, né, da gente fazer o diagnóstico e investigar essa patologia. A epidemiologia é um dado bastante difícil de se obter, principalmente por aqueles dois motivos que eu disse, que os pacientes normalmente não relatam e quase nunca, a gente observa no consultório mesmo de especialidade, quase nunca é a primeira queixa do paciente. Muitas vezes o paciente vem falando que ele tem cefaleia, tem dor no estômago, o intestino não funciona muito bem, mas dificilmente ele chega contando que ele tem escape de gases, escape de fezes, e isso tem que ser muito bem conversado, você tem que ganhar a confiança do paciente para ele poder relatar isso para você. Normalmente, a anamnese, nesses casos, é muito difícil. Então, por isso, a epidemiologia é muito difícil de se identificar, né? Nos Estados Unidos tem uma estimativa que cerca de 18 milhões de pacientes têm incontinência. Então, é um número bastante elevado, com uma incidência de 0,1 a 5% anualmente. E a prevalência da população de 13% a 18%. Esses são alguns dados que se obtêm. Aqui no Brasil a gente não tem nada semelhante. A gente sabe que os pacientes institucionalizados têm uma porcentagem ainda maior, mas o dado exato a gente não tem. Então a gente sabe que por volta dos 45 anos ocorre a maior prevalência, principalmente no sexo feminino, e alguns dados dizem que, conforme o avançar da idade, os homens vão ter mais incontinência do que as mulheres. Talvez uma explicação é que os homens vão ficar mais institucionalizados, então acaba que o diagnóstico é mais difícil e o homem normalmente liga menos que a mulher ainda, né? A mulher, quando ela suja a roupa, normalmente ela vem ao médico. O homem normalmente acha normal, né? Escape de gases, essas coisas, ele acaba dando como irrelevante, né? Isso é cultural mesmo. Então, conforme a idade, a gente tem alguns tópicos que podem mostrar o que acontece com a nossa continência. Então, quando a gente tem por volta de 10 até 20 anos, né, na nossa adolescência, início da fase adulta, normalmente a continência está totalmente preservada. Mas alguns pacientes com esforço evacuatório crônico, constipação desde essa idade, já vão começar a danificar o aparelho esfincteriano. Até os 30 anos, normalmente a mulher já teve um parto, principalmente o parto normal, depois eu vou falar um pouquinho mais, ele
pode ser bastante danoso para os nossos esfíncteres, né, para a musculatura. Então, aqui já começa os probleminhas da parte muscular ou nervosa. A cirurgia no retal também normalmente acontece em adultos jovens ou adultos. Também pode ser um fator de dano, né, um fator de risco para isso aí. O intestino irritável, doença inflamatória intestinal também ocorre por volta dessa data. As alterações do hábito intestinal por volta dos 50 anos começam, às vezes o paciente é constipado a vida toda e de repente começa a mudar, esse intestino começa a funcionar com mais frequência, então aí também se torna um fator de risco. Aparecimento de doenças sistêmicas como diabetes, hipotireoidismo, alguma doença nervosa também é um fator de risco. E com mais avançar da idade, que talvez o que acometa mais os homens, a própria idade, a atrofia muscular, neuropatias e a alteração da complacência retal. Então, todos esses fatores podem influenciar bastante na nossa continência. Tá? Então, explicando um pouquinho como é que funciona o nosso aparelho muscular, para a gente entender depois o diagnóstico e a terapia, né, e como é que a gente faz o tratamento dessas doenças, a gente precisa saber mais ou menos como é que a gente funciona, né? Como é que funciona a fisiologia para poder depois identificar o que está acontecendo de errado. Então, a primeira coisa que influencia na continência é a consistência das fezes. Uma vez que as fezes sejam bem formadas, macias, o risco de incontinência se torna bem pequeno. Quando as fezes se tornam mais líquidas, mais diarreicas, pode ser um paciente jovem, pode ser qualquer paciente, ele já corre o risco de ter escape. Tá? Então, a consistência das fezes é um fator bastante importante. Como eu disse ali, conforme a idade vai passando, ou decorrente de alguma cirurgia, ou alguma doença sistêmica, a nossa complacência, que é a capacidade do reto de armazenar as fezes, elas pode diminuir. Essa diminuição dessa capacidade também reduz a capacidade da gente armazenar e o risco de incontinência aumenta também. A gente tem o ângulo anorretal, que é essa curvinha final aqui, que também protege, né, das fezes chegarem na ampola retal, no canal anal muito rápido, e também ajudam a prevenir uma incontinência. Então, uma cirurgia ou, por exemplo, uma endometriose que pode alterar a anatomia, pode aumentar o risco dessa paciente ter incontinência. E talvez o mais importante seja os esfíncteres, né, que hoje a gente tem como fazer uma avaliação bem completinha dele, então talvez a gente entenda um pouquinho melhor. A gente tem 2 esfíncteres principais, que é o músculo esfíncter externo e o interno, além do bulbo retal, além de muitos outros que podem ajudar nessa ajuda da continência. E uma coisa que pouca gente sabe, e às vezes a gente acaba até negligenciando, que os coxins hemorroidários, muitas vezes eles correspondem até 20% da continência. Então, em velhinhas ou em pacientes que já tiveram cirurgias prévias, sempre quando o paciente for ser submetido a uma hemorroidectomia, sempre lembrar que o coxim pode ser o último obstáculo que ele tem para não ter incontinência. Então, às vezes, ele opera da hemorroida e vem culpar o médico que ele ficou incontinente. E, às vezes, é culpa do médico mesmo, que pode ter lesado um esfíncter. Mas, normalmente, as hemorroidas até se formam como uma espécie de rolha que protege esse paciente. Então, a hemorroida ela corresponde a 20%, até 20% da continência. Ele sempre lembrar desse dado. Então, às vezes, é melhor ter hemorroida do que ter incontinência, né? Então, muitas vezes a gente fala com o paciente. Outra coisa importante é essa percepção da sensação defecatória. A distensão do reto provoca uma sensação de defecação. E essa defecação ela é inibida ou estimulada dependendo do momento que a gente se encontra. E isso requer que os nossos nervos estejam normais, estejam íntegros, né? Então, os nervos pélvicos devem estar normais, a medula deve estar normal, o sistema nervoso central também. Então, o que acontece? Normalmente, nos partos, principalmente nos partos vaginais, principalmente nos partos prolongados, nos bebês maiores, ocorre uma distensão dos nervos, principalmente do nervo pudendo, causando uma lesão.
E quando ocorre essa lesão, a percepção do paciente se torna alterado, a musculatura se torna bagunçada, e aí o paciente acaba perdendo essa sensação e acaba futuramente acabando perdendo fezes ou gases. E aqui, só para a gente ver como é que funciona mais ou menos, né? A gente tem o pubo retal, que ele mantém aquele ângulo retal preservado. A gente tem os esfíncteres aqui embaixo, o interno e o externo. E quando a gente está em repouso, esse músculo fica contraído um pouquinho, permitindo esse ângulo retal. Quando a gente vai evacuar, o pubo retal ele abre, o ângulo retal abre, também as fezes acabam saindo, tá? Então, só para mostrar a importância de alguns outros músculos para mecanismo de continência e de evacuação. E só para ilustrar também, quando o paciente está segurando as fezes, ele tem uma ação do pubo retal e do músculo esfíncter externo, que são os dois músculos voluntários, né? Só para lembrar. O interno é involuntário, é um músculo que se mantém contraído no repouso. Então, depois da gente observar todos esses fatores, a gente chega à conclusão que o mecanismo de continência ou o mecanismo de defecação é bastante complexo, né? Então, por isso que a gente tem muitas pessoas com constipação ou incontinência, né, nos nossos consultórios no dia a dia. Porque, apesar de ser um mecanismo que a gente não tem um controle, vamos dizer assim, é um ato fisiológico, normal, ele requer o sistema é bastante complexo para a gente observar. Então, assim, o ato de defecação ou de continência depende do sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, sistema nervoso entérico, de um reservatório retal normal e uma musculatura abdominopélvica normal também. Então, é bastante complexo. Isso se torna o diagnóstico bem difícil e se torna um procedimento, uma cirurgia, um tratamento bastante difícil, porque não tem como a gente fazer um tratamento que aborde todos esses aspectos. Então, e o diagnóstico também a gente não consegue ver todos os aspectos. Então, isso se torna uma doença bastante difícil e muitas vezes até incurável, né, em alguns aspectos. Então, só para citar mais ou menos a etiologia, tudo aquilo que eu falei é o que vai importar, né? Então, a gente tem a pseudoincontinência, que é o famoso soiling, que é o escape de fezes, né? Tá? Que normalmente ocorre mais na infância ou em pacientes que têm alguma doença neurológica, assim, que pode ter algum escape de fezes. Mas as principais causas que a gente tem é a incontinência por transbordamento, que é a incontinência paradoxal, né? O paciente é constipado, ele tem, por exemplo, um tumor ou um fecaloma e ele tem escape de fezes, né? Então, a incontinência por transbordamento. Existe a incontinência quando a anatomia pélvica está normal, que é causado por diarreia, doença inflamatória intestinal, uso de laxantes, né? A pessoa que tem intestino curto ou alguma infecção que acelera o trânsito intestinal e essa pessoa acaba tendo escapes. A incontinência com a anatomia alterada, quando acontece alguma lesão, ou pode ser por trauma, por parto, por cirurgia. Então, essa é a mais comum que a gente tem no nosso meio, principalmente em mulheres por causa do parto, né, do parto normal, parto vaginal. Tem a incontinência por urgência, que é causada por, normalmente, um processo inflamatório no reto, como a retite actínica, uma doença inflamatória intestinal, ou até uma capacidade retal diminuída. Algumas doenças sistêmicas a gente tem que lembrar, como diabetes, esclerose, demência, um AVC. E a denervação do assoalho pélvico, que é a neuropatia do pudendo, descenso perineal ou a própria idade. Só lembrando que, normalmente, a incontinência não é um fator só. Normalmente tem vários fatores associados e isso dificulta ainda mais nossa conduta. Então, como é que a gente vai avaliar um paciente incontinente? Sempre a anamnese é bastante importante. E a anamnese tem que ser bem detalhada e, às vezes, é bem difícil da gente obter. Principalmente porque, normalmente, acomete pacientes mais idosos, né? Então, o paciente, às vezes, tem mais pudor, mais dificuldade de comunicação. Então, às vezes, é bastante difícil. Mas a idade é bastante importante, o tempo de incontinência. A gente tem algumas escalas que a gente pode usar. Eu não coloquei aqui para não ficar chato, mas a principal que a gente utiliza é a escala de Wexner, que é da Cleveland Clinic,
que ela é bem simples, que ela avalia um pouco da qualidade de vida, um pouco da, da quantificação de perda mesmo. Então, se ela perde gases, se ela perde sólido, se ela perde líquido, com qual frequência. Então, é uma escalinha que a gente consegue já mais ou menos classificar se é uma incontinência leve, moderada ou severa, né? Então, a gente já pode fazer esse questionário já na primeira abordagem, avaliar doenças pré-existentes, uso de medicamentos, cirurgias prévias e quanto de impacto de qualidade de vida essa paciente vem tendo, né? Então, tudo isso na anamnese a gente já consegue identificar e fazer uma avaliação inicial para também direcionar o que a gente vai fazer. Além disso, a gente tem o exame físico, né, o proctológico, a fisiologia e alguns exames de imagem, né, que eu vou falar um pouquinho agora. Então, no exame físico, o exame físico ele é talvez o fundamental, né, o que a gente consegue avaliar muitas coisas. Então, no exame físico, a gente vai fazer uma inspeção, a gente pode ver um ânus patuloso, como esse, um ânus entreaberto, com algumas lesões na borda, que são, às vezes, causadas pela própria fezes, que causam assaduras, causam machucado ali na borda anal. Então, a gente vai fazer o mesmo passo que a gente segue o exame físico convencional, né? A inspeção, palpação, né? Só não tem a percussão ali, né? Nesse caso. Então, na inspeção, a gente já pode observar algumas doenças que podem direcionar qual a etiologia que é. O toque retal também é bastante importante, que nós conseguimos avaliar tanto um tumor, uma retocele, impactação fecal, um fecaloma, que conseguimos excluir algumas causas. O tônus muscular também é uma avaliação que a gente pode fazer no exame físico. Os mais experientes podem ter uma noção se está hipotônico ou hipertônico, só que muitos estudos tentaram correlacionar se o toque é totalmente confiável ou não. Muitos dizem que não. Então, você pode ter uma noção se é hipotônico ou hipertônico, mas dificilmente você vai saber exatamente como é que está. Também existem alguns testes nervosos, existem alguns reflexos que a gente pode ver se tem alguma lesão nervosa ali na região. Esse daí é um deles. Depois a Kelly pode até comentar, que a Kelly, a nossa fisioterapeuta, ela faz. Para avaliar, ele é um exame bem simples, é um exame superficial, mas só que ele pode dar alguns indícios se tem lesão nervosa ou não. Passando pelo exame físico, o segundo exame, talvez, que a gente considere mais importante são os testes de fisiologia, que a gente vai avaliar a funcionalidade dos músculos, né, da parte do músculo. Então, na manometria retal, a gente vai avaliar o tônus muscular, que é o de repouso e o de contração. Né? O de repouso é o músculo esfíncter interno, o de contração externo e o bulbo retal associados. A gente pode avaliar a sensibilidade retal. A sensibilidade na doença, nas inflamações, como eu disse, né? A sensibilidade, quando ela está muito aumentada, é um sinônimo de inflamação. Então, também a gente consegue avaliar a capacidade, que é a complacência retal, se o reto dele é pequeno, tem uma capacidade pequena, a pressão de contração sustentada, se o paciente consegue, num caso de urgência, segurar até chegar no banheiro. Então, a gente tem vários itens que a gente observa na manometria que dão vários dados importantes para a gente saber se esse paciente tem uma lesão muscular, se ela tem uma lesão nervosa, se é uma lesão associada. Então, com a manometria, a gente consegue ter muitos dados que ajudam a direcionar o que a gente vai fazer no tratamento. Então, aqui é um aparelhinho de manometria, ela é uma sonda bem fininha, que a gente utiliza, eu não achei a sonda, mas é uma sonda bem fininha, que ela tem 8 canais radiais, que ela capta a pressão dos músculos. A gente pode fazer testes de sensibilidade, capacidade, né? Tá? Então, e ela é muito bem estabelecida hoje já como um tratamento de escolha. Existe um exame que é a eletroneuromiografia, que é um exame bastante simples também, é um sensor que a gente tem na ponta, coloca na ponta do dedo e vai como se fosse uma luva e se faz os testes nervosos. Esse teste
é bastante importante para ver se a inervação ainda está preservada ou não. Isso também é um dado bastante importante para se indicar ou não cirurgia, se indicar ou não um biofeedback, por exemplo. Tá? A gente não tem aqui no nosso meio, mas é um exame bastante utilizado. O próximo exame, talvez que seja o mais importante, que hoje é bem estabelecido, é o padrão ouro para a gente avaliar, é o ultrassom endoanal, que principalmente ele vai avaliar a anatomia, e a anatomia dos esfínteres, se ele está íntegro ou não. Além disso, a gente pode avaliar outras coisas que podem causar incontinência, como num exame dinâmico, avaliar retocele, prolapsos e o descenso perineal. São outras causas que podem dar. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o aparelho de ultrassom que a gente tem, que é 3 dimensões, né, que dá para fazer alguns cubos, a doutora vai falar um pouquinho depois. A gente consegue avaliar o terço inferior, médio e superior do canal anal e do reto. Então, essa imagem aqui é do canal superior, no qual essa imagem hiperecogênica é o músculo pubo-retal, e essa imagem hipoecogênica aqui no meio é o músculo esfíncter interno, tá? Nessa aqui é o canal anal médio, aqui é o músculo esfíncter externo, e esse hipoecogênico é o interno, e aqui é o externo, o canal anal inferior. Então, essa é a anatomia normal que a gente observa numa pessoa normal. Normalmente, quando o paciente tem alguma lesão, essa imagem que é hiperecogênica se torna hipoecogênica. Então, a gente observa falhas, por exemplo, como se fosse aqui, uma falha aqui no músculo esfíncter. Aqui não tem, mas é só como se fosse assim. E aí a gente consegue quantificar a falha desse músculo, se esse músculo rompeu, se esse músculo só teve uma laceração, e isso vai ajudar a gente a avaliar e fazer o tratamento adequado depois. Aqui mais uma imagem, né, só para ilustrar o canal anal superior, médio inferior, aquilo que eu acabei falando já. Além disso, às vezes a gente tem que lançar mão de alguns outros exames de imagem, como, por exemplo, a colonoscopia, nos casos de jovens que têm diarreia, daí para avaliar se tem uma doença inflamatória intestinal, uma infecção, ou nos pacientes mais idosos, um tumor. Então, a gente pode lançar mão da colonoscopia para ajudar nessa investigação. A ressonância é outro exame de imagem que vem sendo usado cada vez mais frequente. A gente tem pouca experiência, né, talvez por causa do custo, mas estão fazendo exames dinâmicos, estão fazendo vários exames para ver a anatomia, e parece ser um exame bastante confiável que talvez no futuro venha ajudar ainda mais a gente fazer os diagnósticos. Então, depois dessa abordagem, né, de exames, como é que a gente vai tratar esse paciente, né? Então, acho que saiu errado aqui, acho que saiu um pouquinho, mas basicamente a gente tem algumas opções para fazer o tratamento. Talvez a primeira opção seja orientações dietético-higiênicas, que a gente chama, né? Então, tentar avaliar o que o paciente pode estar fazendo de errado, tentar medidas educacionais, fazer esse paciente sentar para evacuar todos os dias, tudo. Ou mostrar como é que funciona, né, o ato de defecação, porque muitas vezes esses pacientes estão fazendo errado. A dieta é bastante importante, como eu disse lá no começo da fisiologia, a consistência das fezes é um dos principais fatores de incontinência, né? Então, às vezes, esse paciente se alimenta mal, ou ele tem, por exemplo, uma intolerância ao glúten, à lactose, tem diarreia, e às vezes acaba perdendo fezes ou gases. A higiene também é bastante importante, tem pacientes que acabam não se limpando adequadamente, causando machucados, fissuras, alguma coisa nesse sentido, e depois ele acaba perdendo fezes ou tendo pseudoincontinência, né, com soiling, por fissura ou por outros motivos. Uma vez a gente abordado toda essa parte, a gente vem para o próximo passo, que é algumas medidas farmacológicas. A gente tem poucas opções de medicamentos para tentar melhorar a incontinência, né? Então, teve até um estudo recente, esse aqui foi bem pequenininho, da Cochrane, desse ano, que fizeram uma meta-análise de quais medicamentos pode-se usar na incontinência. E chegou à conclusão que a gente tem muito poucas opções e nenhuma delas é tão eficaz, né? Então, a gente tem a loperamida, a gente pode usar a codeína, a amitriptilina, então nenhuma delas, talvez só a loperamida, é específica para incontinência, né? Para a diarreia.
e nenhuma delas vai funcionar adequadamente, a não ser que seja leve ou de baixa intensidade. Depois dessas duas, dependendo de cada situação, a gente vai encaminhar para o biofeedback ou neuroestimulação sacral. Existem ainda outras opções, como o plug anal, algumas substâncias injetáveis, e, por fim, a última opção é a cirurgia. Como a gente pode ver, a gente tem várias opções, e talvez a gente tenha muitas opções porque nenhuma delas é totalmente eficaz, como eu disse, né, devido aos vários mecanismos etiológicos que se existe. Então, eu vou falar só brevemente um pouquinho de cada um. A estimulação do nervo sacral talvez hoje é o must, assim, nos congressos que a gente vai, eles são os patrocinadores, tem muita gente investindo, estudando nisso. Então, o mecanismo ainda fisiológico de por que há uma melhora, ninguém sabe ainda. Mas o que é feito é uma estimulação diretamente aqui nos nervos sacrais, e isso é usado tanto na constipação e na incontinência. Talvez seja o mesmo mecanismo do biofeedback, a gente não sabe ainda, ninguém sabe explicar exatamente o mecanismo, mas eles dizem que é muito eficaz. Então, todos os trabalhos que a gente vê na literatura dizem que é bastante eficaz. O que, por exemplo, no congresso que a gente foi agora no começo do ano, todos os países o sistema de saúde já está dando. Por exemplo, no Japão, na Dinamarca, nos Estados Unidos, eles já dão. Aqui no Brasil custa em torno de $60 mil? R$70 mil. Então é inviável, né? Até para quem vai pagar é inviável e com a chance de não dar certo. Tá? Então é um procedimento simples, é um procedimento rápido, mas ainda é discutível se o resultado é bom, né? Aqui é outra técnica que também vem aparecendo com bastante frequência, é uma técnica de substâncias de preenchimento. Então, existem umas formas de gel que eles estão produzindo, que é aplicado nos 4 quadrantes da região anal, e ele fica dessa forma, né? E isso tenta mimetizar, por exemplo, os coxins hemorroidários, não sei, uma forma de preenchimento, né? Para tentar fechar esse canal e tentar evitar a incontinência. Também é muito preliminar, tem muitos estudos, tem interesses de laboratório, então ainda a gente não tem uma conclusão, mas no mundo todo tem se usado bastante porque é uma medida ambulatorial, uma medida que não tem muita morbidade, mortalidade, e se melhorar, ótimo, se não melhorar também não vai causar prejuízo para o paciente, então tem se usado bastante. Quando nada disso funciona, a gente vai tentar um tratamento cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico já foi muito, muito utilizado. Hoje em dia a gente faz menos do que 10 cirurgias por ano, eu acho. Antigamente se fazia em quase todo mundo, né? Ainda os ginecologistas ainda tentam fazer as perinoplastias para tentar corrigir, mas o sucesso é muito baixo. Por isso que a gente abandonou. Então, a indicação precisa é quando o paciente tem deformidade esfincteriana, ele tem que ter lesão de esfíncter e ela tem que ser menor que 180 graus. Daí aí a chance de sucesso é melhor. Porém, a inervação tem que estar preservada, senão não adianta nada. Então, tem vários estudos, tem autores que são, até a gente pode chamar de cara de pau, que colocam um sucesso de 100%. Mas tem alguns estudos que falam que é menos de 20%. Então, é um dado bastante controverso. Eu achei esse trabalho que ele estudou por 7 anos, né, a reconstrução do esfíncter, e ele teve 60% de êxito. Né, e o interessante, ele fala que só os pacientes jovens, com menos de 50 anos, que tiveram sucesso. Os pacientes idosos, nenhum deles respondeu bem. Então, talvez esse trabalho tenha alguns indícios de que os pacientes jovens vão se recuperar, os idosos não adianta nem fazer cirurgia, e é o que a gente observa mesmo. Às vezes o paciente melhora até por 2 ou 1 ano, 2 anos, depois volta tudo ao normal, né? Existem técnicas bem mais complexas que eu não, na minha opinião, eu acho que eu não optaria, mas tirar o músculo grácil da coxa,
fazer um retalho aqui ao redor do ânus, colocar um estimulador, né? Então são mecanismos bem caros, bem invasivos, com bastante morbidade, mortalidade. Tem se usado lá na Cleveland, pelo menos, né? Nos Estados Unidos tem um maior centro de coloproctologia, eles usam bastante isso aí. Só que só eles que fazem no mundo, né? Então tem cirurgias que demoram horas e o resultado ainda é bastante discutível. E tem muitas outras técnicas ainda que eu não coloquei porque hoje em dia se usa cada vez menos, né? E o sucesso é bastante baixo. Mas talvez hoje o principal tratamento que a gente tem no nosso meio seja aqui, esqueci de mais um. Aqui tem o esfíncter anal artificial, também é outro método que estão se inventando, ainda bastante caro. Esse é colocado uma faixa ao redor do ânus para simular o esfíncter. Existe uma bombinha que fica na bolsa escrotal no homem, na vagina, na mulher fica perto da vagina, não sei, né? Que daí aí ela do lado, né? Aí a pessoa bombeia, o esfíncter fica fechado, né? Aí ele pode sair na rua. Aí quando ele vai evacuar, ele murcha. Ainda é uma técnica bastante cara, mas é um método que estão tentando inventar, para vocês verem que se inventa de tudo, tudo vira moda, mas depois cai em desuso, né? Então não tem uma técnica adequada. Então hoje, talvez a técnica mais eficaz, menos invasiva, com melhores resultados, seja o biofeedback, né? Só para lembrar aqui, a gente apresentou um trabalhinho de incontinência, lá no Congresso Americano de Cirurgia Coloretal, que a gente avaliou os pacientes obesos com incontinência, porque na nossa casuística a gente começou a avaliar, como a gente tem muita cirurgia de obesidade, aqui por causa do Dr. Tomás, Dr. Ricardo, no nosso ambulatório de fisiologia a gente começou a observar muitos pacientes obesos e muitos pacientes com escape mesmo, e a gente foi estudar realmente o índice de pacientes obesos com incontinência é muito maior que a população e são pacientes mais jovens do que a população. E a gente foi avaliar se a manometria era eficaz nesses pacientes, por causa da massa muscular, tudo. E a gente observou que a manometria em pacientes obesos ela é um pouco falha, talvez por causa do peso, tudo. E foi apresentado no congresso e foi bem legal. Então, como eu estava falando, talvez o tratamento hoje de escolha, primeira opção, independente da causa, seja o biofeedback. Aí eu vou pedir para a Kelly falar um pouquinho da nossa experiência aqui, explicar um pouquinho. Bom dia a todos. Como o Dr. Gustavo falou, eu vou falar um pouquinho da evolução dos pacientes com incontinência anal através do biofeedback, né? A princípio, o biofeedback, o que nós utilizamos aqui na clínica, é o biofeedback por eletromiografia. É esse aparelho, que é um equipamento da Miotec, onde nos favorece por apresentar. O equipamento dá para ser utilizado através de sondas intracavitárias, e o que nos favorece muito esse tipo de equipamento, por isso que eu e a Marceles escolhemos por eles, é que ele tem a possibilidade de ser utilizado eletrodos de superfície, onde eu posso treinar com esse paciente na posição sentada, em pé, caminhando, e até em alguns deles, ou aqueles que apresentam incontinência urinária, por esforço, eles relatam, então, eu apresento quando eu caminho, ou quando eu tuço, ou quando eu espirro, e é treinada essa musculatura onde acontece o escape. É um aparelho que ele tem como função, então, ele mensura o quanto esse paciente está contraindo essa musculatura, e ele demonstra de forma instantânea, tanto para o terapeuta quanto para o paciente, o quanto esse paciente contrai. Então, é determinado na primeira sessão, né, que é a avaliação, um limite máximo de contração que esse paciente chega, e tem a função, a gente tem como função, em todas as sessões, tentar aumentar esse limite. Então, é como se a gente fosse falar que esse paciente, tentar melhorar essa capacidade de contração do paciente. Esse aparelho ele também nos proporciona vários tipos de gráficos, de forma lúdica. Então, para criança que tem passarinhos, quanto mais contrai, mais esse passarinho sobe. Então, os traçados eles podem ser assim, em forma de bola. Então, são de várias formas, até para que o paciente aprenda de uma forma fácil
o quanto ele está contraindo, e ele possa acompanhar também durante todas as sessões o quanto ele tem conseguido de ganho com essa terapia. Absolutamente todos os pacientes são tratados através do biofeedback, e mesmo sendo utilizado algum outro tipo de técnica, mas todos eles são utilizados o biofeedback. Foram trabalhados e finalizados 69 pacientes no período de 2002 a 2013. A média de idade desses 69 pacientes foi 64 anos e a média de sessões foi de 14 atendimentos. Não foram incluídos nesses 69 pacientes aqueles pacientes que não finalizaram, aqueles pacientes que melhoraram, mas que abandonaram. É comum, né? Os pacientes acabam melhorando e acabam achando que estão bem, acabam abandonando o tratamento. E aqueles pacientes que eles não retornaram ao médico solicitante, que solicitou o tratamento. Então, esses 69 pacientes são os que foram finalizados e encaminhados novamente aos proctologistas ou aos médicos que encaminharam para o tratamento. Como o Dr. Gustavo falou, todos esses pacientes tinham realizado a manometria, indicado sempre antes de encaminhar para o tratamento de fisioterapia a realização da manometria, até porque com o resultado a gente pode ver se a gente pode agregar outras técnicas também para melhorar essa função esfincteriana. A gente pode observar aqui que a grande maioria apresentava algum tipo de hipotonia, tanto de contração como de repouso. Quatro pacientes dos 69 tinham a manometria resultados normais. 3 deles apresentavam hipertonia, né, que é um aumento desse tônus, e 24 desses 69 pacientes apresentavam anismos, que ao invés dessa musculatura relaxar durante o esforço evacuatório, ele acaba contraindo. Nós temos como, e podemos observar também através desse gráfico, a evolução desses pacientes com incontinência anal, o protocolo de avaliação desses pacientes, o critério de avaliação é um protocolo de Wexner, como o Dr. Gustavo falou, o Wexner para incontinência anal, e aqui a gente consegue visualizar a evolução desses pacientes. Onde está esse azulzinho mais claro, são os pacientes com o score, como eles iniciarem, então realizado na primeira sessão, e na última sessão é refeito todas as perguntas e reavaliado esse score, onde nós podemos observar uma diminuição significativa. Aqueles que não tiveram a ausência da incontinência, então a diminuição, e também aqueles que tiveram pouca efetividade com o tratamento, que é a minoria. Esses pacientes, eles também tinham incontinência, 24 deles, dos 69, 45 deles, apresentavam incontinência urinária. Após o tratamento, apenas 3 relataram que ainda continuavam com essa incontinência associada com a incontinência anal. 9 desses pacientes relataram uma diminuição significativa dos escapes de urina, e 29 desses pacientes relatavam a ausência total após o tratamento com biofeedback. Desses 69, 26 pacientes apresentavam a constipação associada. Aqui a gente também pode analisar, através do protocolo de Wexner, também realizado na primeira e na última sessão, a evolução do score dos pacientes, que todos os seus valores diminuíram. Então, a melhor da função evacuatória também melhoraram em todos esses pacientes que apresentavam constipação. E aqui alguns artigos onde vem corroborar, né, favorecer com os nossos resultados, que é um artigo onde analisa a resposta do biofeedback em pacientes com incontinência fecal, onde ele diz que foi feito um tratamento com biofeedback em 30 pacientes, 18 deles ficaram totalmente satisfeitos com o tratamento, 10 pacientes ficaram parcialmente satisfeitos e 2 abandonaram o tratamento. E, como conclusão, o biofeedback, eles relatam que pode ser eficaz para a melhora dos sintomas da incontinência fecal. Esse outro artigo, ele fala sobre o treinamento do músculo do assoalho pélvico através do biofeedback em pacientes com incontinência urinária de esforço, onde ele fala que esse treinamento muscular, ele não só contribui para a melhora da função da musculatura do assoalho pélvico, como também reduz os sintomas de perda urinária, melhorando na qualidade de vida. E esse outro artigo,
Ele mostra a evolução do biofeedback em pacientes com incontinência fecal e constipação, e ele também conclui que é um tratamento de primeira linha antes de considerar uma possível cirurgia e que a terapia foi eficaz tanto em pacientes constipados como incontinentes. Obrigada. Então, a gente vai apresentar o caso clínico, que é um caso clínico de incontinência. Em seguida, nós vamos fazer todos os questionamentos. Então, essa é uma paciente do sexo feminino, não tem 6 anos, são 64 anos. Ela é professora, divorciada. Ela chegou com uma queixa principal de ela não conseguir segurar os gases. Na história da doença atual, ela falou que tinha incontinência para flatos e fezes, alguns meses, e tinha também um ardor perianal. Não tinha outras queixas associadas, ela tinha um hábito intestinal normal e evacuava sem sangramentos e sem esforço evacuatório. Como antecedente pessoal, ela tinha o histórico de 2 partos vaginais e uma perineoplastia. E aí, o que a gente, após essa brilhante exposição do Dr. Gustavo, o que será que a gente poderia fazer? Uma colonoscopia? Uma eletromanometria no retal? Uma eco de cara? Fazer uma dieta? Um biofeedback? Então, o que nós poderíamos fazer? Alguém tem alguma ideia? Alguém pode ajudar? A paciente tem 64 anos e ela não fez nenhuma colonoscopia prévia. A gente já faria de cara? E aí? Nandinho, dá para... Aqui, frente. Eu esqueci o nome dela. Rafaela. Rafinha, fala aí. Um paciente dessa idade, né, que nunca fez uma colonoscopia prévia, acho que tem que fazer uma para poder avaliar, às vezes até diagnóstico diferencial, se existe alguma causa orgânica, né, para isso. Perfeitamente. Então, foi realizada a colonoscopia. A colonoscopia dela foi completamente normal, tá? E aí? E a partir daí, o que nós faríamos? Para fazer uma avaliação de uma paciente com 64 anos com incontinência anal. Alguém tem alguma ideia? A gente faria uma dieta, faria de cara o biofeedback, mediante esses resultados que a fisioterapeuta Kelly colocou. O que nós faríamos? Uma eletromanometria. Por quê? Perfeito. Então, foi feita uma eletromanometria no retal. Essa é o traçado da eletromanometria no retal dessa paciente. Então, essa paciente, a pressão normal de repouso que é considerada o intervalo normal é de 40 a 70 anos. E essa paciente ela tinha como uma média de 35 de pressão de repouso. A pressão de repouso ela visa avaliar o esfíncter anal interno. Então, a pressão de repouso é quando o catéter ele é colocado dentro do ânus e a paciente fica totalmente em repouso e ficam coletando esses dados. Então, aqui vocês estão vendo. Também foi pedido para a paciente para ela fazer um esforço de contração, tá? E para avaliar esfíncter anal externo e músculo pubo-retal. Então, aqui vocês estão vendo que os picos de contração dela, poucos são os que passam de... aqui são as pressões. Então, são poucos os que passam de 100. Isso quer dizer que a pressão de contração dela é baixa também. Então, quer dizer que tanto a musculatura esfincteriana interna quanto a musculatura esfincteriana externa ela está abaixo do nível do normal. Continuando, a manometria foi avaliada também o reflexo da paciente, a sensibilidade mínima e a sensibilidade máxima e a capacidade máxima desse reto, que estavam todos normais. E aí,
mediante isso, o que a gente vai fazer com essa paciente? Com hipotonia de repouso, com hipotonia de contração. E aí? Alguém tem alguma ideia? Marciele? Fazer um biofeedback. Antes disso, a gente faria alguma coisa em relação à dieta, Carol? Perfeito. Muito desses pacientes, eles têm também associados queixas de constipação. Então, a paciente, principalmente essa daqui, que acabou me chamando a atenção, ela falava que comia linhaça, aveia, ameixa, mamão, né? Então, tudo isso acaba fazendo com que as fezes fiquem mais macias, às vezes até mais pastosas, o que dificulta a continência. Então, associado ao tratamento fisioterapêutico, a gente também tem que se deter a fazer a orientação dietética, porque esses pacientes, eles acabam não entendendo que alguns alimentos soltam mais e acabam fazendo, com essa moda de comer linhaça, todo mundo comer linhaça, todo mundo comer grãos, fazendo uma dieta que acaba piorando os sintomas, tá? Então, a paciente, ela foi para o biofeedback. Só que, antes disso, como nós temos esse arsenal diagnóstico, a gente acabou fazendo a ultrassonografia dessa paciente. E aqui eu queria mostrar para vocês a anatomia. Não. Então, essa daqui é o cubo que a gente consegue fazer. Esse é o canal anal inferior. Então, nós temos o esfíncter anal externo, tá? No canal anal inferior, que, aparentemente, vocês lembram que ela tem uma perineoplastia e 2 partos vaginais. Então, aqui, o esfíncter anal externo dela, aparentemente, está íntegro, tá? No canal anal inferior. O canal anal médio, ele é visualizado pela imagem circular do esfíncter anal interno, que é esse fiozinho preto. Em pacientes com incontinência, em pacientes acima de 60 anos, esse esfíncter anal interno, muitas das vezes ele está com lipossubstituição. Então, é por isso que vocês o veem tão irregular, tá? Aqui vocês veem mais pretinho, aqui vocês já não vê tão pretinho. Isso é sinal de idade. Olha aqui. E aqui, também, o que a gente avalia? O esfíncter anal externo dela. O esfíncter anal externo, ele, no canal anal médio, algumas vezes a gente tem que fazer uma avaliação na parte sagital, para saber se tem lesão ou não. Porque, às vezes, a gente acaba confundindo essa partezinha preta aqui com lesão, mas pode ser o transverso do períneo, que ele está aí. Então, para a gente avaliar certinho, o bom é a parte sagital, o corte sagital. E subindo mais um pouco, a gente vai ver o canal anal superior, onde vocês estão vendo o músculo pubo-retal, posteriormente aquele músculo que ajuda no ângulo ano-retal, como foi bem demonstrado na anatomia, e aqui é o esfíncter anal interno. E essa partezinha branca, tanto no canal anal superior quanto no canal anal médio, isso é um prolapso mucoso, isto é, a paciente ela tem um excesso de mucosa, muito provavelmente pela dificuldade, pela própria idade mesmo. Então, a gente consegue fazer ainda esse corte sagital. E no corte sagital, o que a gente vai olhar? A presença dessa musculatura. Aqui a gente consegue também mensurar essa musculatura dela. Então, olha só, para
para a gente que já olha o exame, a gente já vê que essa musculatura ela está numa espessura diminuída. E o tamanho dela, o normal, é 1,6. A média, o limite mínimo é 1,6 de normalidade. Então, aqui vocês estão vendo que realmente aquela falha que a gente acabou vendo é lesão do esfíncter anal externo. Então, muito provavelmente, ela adquiriu essa lesão do esfíncter anal externo durante um ou ambos os partos vaginais, tá? Então, essa paciente tem hipotonia de repouso, tem hipotonia de contração e ela tem uma lesão muscular. E aí, a paciente ela está fazendo biofeedback. A gente indicaria uma cirurgia para corrigir essa falha aqui? E aí, a gente indicaria a cirurgia para corrigir essa falha aqui que ficou? Mediante os resultados que o Dr. Gustavo mostrou? Rafinha? Rafaela? Acho que os resultados são bem desanimadores e né, o biofeedback. Eu só queria te contar uma coisa. Essa paciente, ela trabalha todos os dias. Ela tem uma vida social muito agitada. Ela é super, super bonitona, toda se cuida. Então, eu não a considero idosa. E ela ainda quer trabalhar uns bons anos ainda. E aí? Faríamos a cirurgia, como ela falou, tem resultados desanimadores. Então, o ano passado, num dos congressos, eles tiveram uma mesa redonda falando só sobre incontinência anal e vários especialistas de vários países, cada um falou sobre uma das técnicas e um deles falou sobre as cirurgias. Então, assim, o que se viu? Levando em consideração todos os trabalhos randomizados, com alto impacto na literatura, o que acabou acontecendo? Eles viram que, ao fim de tudo, tá? O que acabou tendo, ao fim de um ano, com todos esses estudos randomizados, o resultado da cirurgia ele ficava, ao fim de um ano, com sucesso de 40%. E com o biofeedback, ao longo de 40 anos, ou ao longo de um ano, ele tinha uma melhora de 60% dos casos. Então, mostra mais ainda que os resultados são desanimadores e que a gente acaba operando cada vez menos. Então, essa paciente ela realmente foi para o biofeedback. E no biofeedback, ela houve uma melhora de 60% dos sintomas. Isso foi em 2009. Só que essa paciente ela simplesmente abandonou. Continuou a trabalhar. E essa paciente ela voltou, tá? Depois de 3 anos, ela voltou em setembro de 2012, com piora do quadro há 3 meses, com perca total das flatos e fezes, necessitando andar forrada. E isso atrapalhava muito o trabalho dela e a sua vida social. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? O paciente passou 3 anos sem biofeedback. Pois é. E aí, Fran? O que você faria? Tentava de novo biofeedback. E aí, doutor Gustavo? Eu fiz mamando de novo dela. E olha só, as pressões de repouso, elas estavam menores. Ela estava com a pressão de repouso antes, lembra que ela estava com 30 e 35. Ela estava com 19 de pressão de repouso. Tá? E ela estava com 50 e pouquinhos de pressão de contração. Tá? Então, ela voltou pior ainda do quadro manométrico. E aí, o que eu faço? Chamo o médico.
E ela voltou com anismos. E aí? O que nós faz? Biofeedback de novo, Maciele? Tá. Ela foi pro biofeedback. Ela foi pro biofeedback e ela melhorou, dessa vez, só 40%. Tá? Só que ela ainda estava trabalhando, ela trabalha com pessoas e ela continuava soltando flatos. E ela continuava com cheiro. E aí? E ela não quer aposentar e ficar em casa. Ou andar de fralda. E aí, o que eu faço com ela? Alguém tem alguma ideia? Manda o quê? Para de comer. É uma boa ideia também. Mas aí eu falei para ela da neuroestimulação sacral, tá? Falei de tudo, falei do preço, falei que os convênios não pagam, falei que ela só faria em São Paulo e ela topou. E ela foi para São Paulo. E a paciente está ótima hoje em dia. Ela fez a neuroestimulação sacral. E ela hoje está super bem. Mandei ela de volta para o biofeedback para melhorar a percepção, para ir treinando musculatura, mas eu não sei se ela voltou ainda. Já mandei algumas vezes. E aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Foi feito em... acho que janeiro. 5 meses. Aí ela vem fazer o controle aqui comigo da ferida. No início era da ferida, agora eu faço o controle pós-cirúrgico e também fico fazendo orientações dietéticas, e enfim. É indeterminado. É que assim, isso ainda tem pouco tempo de segmento desses pacientes. É de 5 anos para cá. Então, não tem mais que 5 anos. Se sabe que, ao longo de um ano, ele cai em torno de 20%. Né? Não, eles não conseguem. É uma técnica. Né? É a única coisa que a gente tem aqui para fazer, para oferecer para essa paciente. Né? Então, ao longo de 5 anos, a gente sabe que vai diminuir um pouco. Tá? Se ao longo de 5 anos, ela está com 64 agora, ela vai ter 70 anos, aí ela já vai se aposentar, né? Não aguento mais, não. Ou então, daqui a 5 anos, vai ter uma outra técnica que eu vou oferecer para ela, se ela quiser continuar com a atividade física dela de novo. E isso está aumentando cada vez mais, por quê? Pelos esforços pela constipação, como o doutor Gustavo colocou que lá nos 20, 30 anos, lá naquele gráficozinho, com o tamanho de esforço evacuatório, você acaba usando demais, fazendo estiramento nervoso, estiramento muscular, que faz o quê? Que leva lá aos 50, 60 anos, quando nossa carga hormonal ela cai, à incontinência. Tem pacientes hoje que falam assim, mas eu sempre fui constipada. E aí da noite para o dia ela começa a perder. Então, antes, o que era muito preso, ela começa a fazer incontinência. Então, são essas pacientes também que a gente tem que começar a cuidar de agora. Por isso que a gente tem que educar cada vez mais. O povo vai fazer cocô. Kelly. Eu tento ensinar isso o dia inteiro, né? Eu sou a pessoa que mais vai falar dessa reabilitação, tanto alimentar quanto fisiológica, né? Tanto nesses casos de paciente, a maioria delas fala, mas você é muito rígida. E eu tento, em todos os atendimentos, passar que esse paciente tem que aprender a ser rígido também com esse hábito evacuatório. Porque são sintomas onde eles toleram por muitos anos. Faz quantos anos que você é constipado? 20. O que você faz para mudar? Eu como mamão há 20 anos. Faz 20 anos que você come mamão ainda, você não mudou o hábito evacuatório, você está tentando 20 anos ainda com linhaça e com mamão. 20 anos. Então, assim, são hábitos que elas
permanecem sem ter a intenção de modificar, porque não dá dor, consegue conviver, aí depois vai ter que conviver com as consequências disso, que são inevitáveis. Né? Ou é um prolapso, ou incontinência, ou enfim, tem tantas consequências. Mas é isso, visar sempre tanto comportamental como fisiológico. Tanto que o biofeedback é indicado em pacientes constipados, incontinentes e como forma preventiva, principalmente para as mulheres, porque a grande maioria pensa em ter filho. A gente sabe que fibra muscular feminina, né, a masculina é uma fibra muscular mais resistente, o que favorece também o pênis, a mulher é a vagina, que é aberta, a fibra é mais delicada, então corre-se o risco, tem um risco maior de ter uma fraqueza muscular, então entra como forma de tratamento e prevenção. Então, o que você falou, hoje em dia eu já tento fazer essa reabilitação para todas as mulheres jovens, com ou sem queixas, né? Claro que aquelas que têm queixa, aquelas que têm doença, elas vão para um biofeedback terapêutico, né? E as outras eu mando fazer uma reabilitação do assoalho pélvico preventivo, tá? Só para fazer a reabilitação, para fazer fortalecimento, principalmente aquelas que vão ter filhos, ou as que estão grávidas, né, que eu acabo encaminhando também para vocês, para fazer essa reabilitação. Porque se sabe que ao longo dos anos, quando diminui nossa carga hormonal, essa nossa musculatura ela tende a diminuir toda a sua função. E aí a gente vai andar forradinha. Doutora Adelina, é bom lembrar assim, a gente já cuida de músculo da coxa, músculo do bumbum, músculo do braço. E assim, esses músculos, a única função é caminhar, levantar peso, que você consegue de uma forma, eles estão um pouco mais fracos, mas você consegue. Imagine o músculo do assoalho pélvico, que tem uma função um pouco mais... Eu queria fazer uma pergunta para você. Tem muitas pacientes que eu acabo indicando, não, mas eu faço pilates, e eles falaram que ajuda a segurar, a fazer a reabilitação pélvica. Isso é verdade? Não, assim, só se o pilates tiver a contração do assoalho pélvico associado. Como se eu fosse te falar, você quer melhorar essa função da musculatura do assoalho pélvico, você precisa contrair especificamente essa musculatura. Não só o pilates, mas todo mundo fala, eu faço atividade física, onde muitos dos médicos eles dão aqueles exercícios de abdução e adução de coxa. Nada disso funciona para o assoalho pélvico. Assoalho pélvico só funciona com contração de vagina, pênis e ânus específico. Então, claro, sim, pilates ou qualquer outra técnica ajudaria, desde que durante a prática dessa atividade fosse colocada a contração de vagina, ânus e pênis. E pilates ele não coloca, ele faz... Pilates não coloca, né? Coloca só nessa musculatura específica. E abdominal. Mais abdominal. Tem algumas professoras que agora têm associado, porque tem muitas disfunções sexuais e a grande maioria apresenta disfunção urinária também, né? Então, assim, a grande maioria das professoras hoje em dia tem colocado durante a prática do exercício associar com a contração de vagina e ânus, que é mais fácil, porque como tem essa contração abdominal, o paciente fica mais fácil de perceber o assoalho pélvico, né? Porque ela está ali toda contraidinha, é mais fácil de contrair. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Andrezão? Então tá. Fernandinho? Então tá bom. Então, gente, eu queria agradecer. Bom final de semana a todos.